Boa noite! Hoje é dia de live surpresa, sexta-feira, e conforme eu prometi na quarta-feira, na nossa live semanal, hoje eu vou estar fazendo uma abordagem para os filhos de mãe narcisistas. Boa noite, Elisete, Fabrícia, sejam bem-vindas, obrigada pela presença. Olá, Noé, tudo bem? Seja bem-vindo. Pois é, hoje eu vou cumprir minha promessa da gente falar sobre mães narcisistas. Está chegando o Dia das Mães. E para filhos de mães narcisistas, sempre é uma data dolorosa, sempre uma data difícil. Por quê? Todo mundo diz que mãe é santa, que mãe é maravilhosa. Não estou dizendo que não tenha, tem muitas que são assim, mas também tem mães que têm transtorno de personalidade. Boa noite, Jana. Boa noite, Shur, Fabrícia. Muito obrigada da presença de vocês. Hoje é live surpresa, não programei nada. Eu consegui me organizar, ter o tempo direitinho para a gente poder falar sobre isso, porque é muito complicado, né? Você ter uma mãe com transtorno de personalidade nessa época do ano. Boa noite, Aldenir. As propagandas na televisão sempre são aquela alegria, mães que abraçam os filhos, né? Aquela coisa carinhosa, a mamãe, o papai, aquela família margarina. E quem tem mãe narcisista olha para aquilo, não se identifica em nada. E vive sozinho, vive calado com tudo isso. Por quê? Mãe sempre vai levar essa tarja sagrada, bondosa, amorosa, faz de tudo pelos filhos. Sim, uma mãe empática pode fazer tudo isso. Uma mãe que consegue sentir amor pode fazer tudo isso. Mas vamos lembrar que quem tem transtorno de personalidade, João Paulo, boa noite, seja bem-vindo. Juliana, boa noite, obrigada. Vamos lembrar que uma mãe que tem o transtorno não consegue fazer isso. Não é que ela não quer, não é que ela escolha. Ela não consegue ter amor, ela não consegue ter empatia sequer pelos filhos. Ela vê os filhos como objetos, como serviçais, como criaturas que estão ali para fazer exatamente os desejos, para cumprir os desejos que elas têm. Então, é muito desafiador, inclusive, né? Por quê? Como é que toda mãe ama e a minha mãe não? Imagina uma criança sentindo tudo isso. Vai para o colégio, passou já um dia de inferno antes de ir para o colégio em casa, vai falar com quem? E vamos lembrar que narcisistas em geral, não só as mães, capricham muito na sua aparência, na maneira como o mundo os vê. E dentro de casa é que o demônio está, né, em ação, é que o inferno está rolando. Então este filho, quando vai dizer alguma coisa dessa mãe, ele não é validado. Mas acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que antes de ser mãe, esta mulher já tinha transtorno. Esse transtorno, ele é transgeracional. Ele vem de avô para pai, de pai para filho, ou seja, de avó para mãe, de mãe para filho e vai rodando. Pode pular algumas gerações, mas vai acabar aparecendo. Por isso é que sempre eu falo que existe um caráter genético nisso. Boa noite, Raquel, Fabíola, sejam bem-vindas. Existe um caráter genético nisso. E antes dessa mulher ser uma mãe, ela já carregava o transtorno, herdado de toda essa sequência geracional lá de trás. Só que isso não é visto nem contemplado pela sociedade. Primeiro que essa sociedade desconhece o transtorno, os transtornos de personalidade em geral, não só o narcisismo e a psicopatia. Vamos chamar de narcopatas, né? Oi, Nana, minha sogra e cunhado são. Pois é, Nana, não é mãe, mas sogra também, né? Diz que sogra é segunda mãe. Agora ter sogra narcisista e querer que seja segunda mãe, Deus o livre, né, Nana? Vá de retro, fica longe, porque sogra narcisista é um desafio muito grande também. E aí, então, a sociedade desconhece o que é o transtorno. Seja mãe, seja marido, seja pai, qualquer um, não conhece. E qual é a visão geral da sociedade? Visto que a grande maioria de nós é empático. Hoje já se fala que 25% da população tem transtorno de personalidade narcisista ou o transtorno da psicopatia, 25%, que seja. Eu já ouvi de 1, 2, 5, não sei como é que chega nesse percentual, mas que seja lá, 25%. 75% do resto da população é empático. E esse 75% dominante enxerga o mundo como?
são como nós, as pessoas são todas como nós. Sentem amor, sentem empatia, se arrependem, pedem desculpas, podem ter remorso, compaixão. Não entende que existe gente no mundo que é má, por opção, porque quem tem o transtorno de personalidade não está com surto, não tem doença mental, não rompeu com a realidade, tem plena consciência de cada um dos seus atos, tem livre arbítrio. Então não existe na cabeça de quem é empático a possibilidade de que alguém possa ser assim. Todo mundo tem jeito, todos têm amor. Quem não consegue demonstrar amor é porque não recebeu quando criança, é porque sofreu muito, é porque teve um trauma. Só que não. Quando a gente fala de um transtorno de personalidade antissocial, sim, podem ter havido traumas, mas podem também ser que não. Podem ter sido até pais empáticos que tiveram um filho narcisista. Então a sociedade não entende que essas pessoas existem. Nós, empáticos, olhamos para o mundo como nós somos por dentro. Renato, seja bem-vindo. Renato é hipnoterapeuta também. Então, boa noite. Alain, Roselane, sejam todos bem-vindos. Agora, então a gente vai enxergar o mundo assim. Então a sociedade enxerga. Todo mundo é empático, todo mundo tem jeito. Esta mãe, que é um pouco mais difícil, ela tem amor, mas ela demonstra de um jeito diferente. É comum a gente receber os sobreviventes de filhos de mães narcisistas e chegam falando assim, minha mãe é mais fria, sabe? A minha mãe é meio severa. Porque esses filhos, eles como é que eles vão justificar esse comportamento dessa mãe? Minha mãe é um monstro? Minha mãe não me ama? Minha mãe, a pessoa que é diferente do resto? Falta um pedaço de humanidade nela? É muito doloroso falar e admitir isso. Alguns já chegam com consciência, já conseguiram ter um nível maior de aceitação, e não é como crítica que eu estou falando, não. É como observação, porque é muito difícil você olhar para a sua família, olhar para a sua mãe e ver que essas pessoas são, sim, portadoras do transtorno e fazem a opção do mal, com livre-arbítrio, com consciência. Então a sociedade vê que todo é assim. Como é que esta sociedade vai enxergar esta figura tida como sagrada, santa, como ruim? O problema é que às vezes essa maldade é tão grande que chega a causar morte de filhos, que chega a casos de violência extrema. E aí todo mundo levanta a voz. Esta nunca poderia ter tido um filho, não tem condições de criar. Só que este filho, essa criança, quando pede ajuda, a criança mais difícil, claro, mas quando é um pouquinho maior, ninguém valida. Não, é sua mãe. Não, a sua mãe está fazendo isso para o seu bem. Não, a sua mãe sabe o que está fazendo. Não vamos tirar você de perto da sua mãe. Porque mãe sempre acerta, mãe sempre sabe. E se mantém, esses filhos dentro desse cativeiro, porque é um cativeiro. Essa mãe manipula esses filhos para tê-los por perto sempre, servindo a ela. Servindo de serviçais mesmo. Servindo para compensar as dores que ela carrega da baixíssima autoestima que tem dentro de si. E se mantém essas crianças. E a gente vê histórias tristes. Aquele garotinho, Henri, a mãe, ouvindo o menininho apanhar dentro do quarto do padrasto, não fez nada. Depois, logo depois da morte do menino, ela foi fazer o cabelo, fazer a unha. Pode fazer a unha, fazer o cabelo, é maravilhoso, mas assim, uma mãe que perde um filho de 4 anos de uma maneira tão trágica como aquela, fazer a unha. Você não tem nem, quando você perde uma pessoa querida, você não sabe nem bem raciocinar. Então a gente vê que essa negação da sociedade para este tipo de pessoa causa muitos problemas, causa essas situações de violência. Isso acaba sendo relevado. É comum, até muitas vezes, se ouvirem gritos de crianças, que estão sendo, até às vezes, torturadas dentro de casa, apanhando. Ninguém faz nada. Os vizinhos não fazem nada. Então, a ignorância sobre isso causa esse tipo de problema. E vão os filhos de mãe narcisista ao longo da vida carregando esta solidão. E como é que se dá essa dinâmica de relacionamento? Esta mãe, ela olha para os filhos, pode ser uma menina, pode ser um menino, e qualquer sucesso que essa criança tenha,
Qualquer coisa que a faça brilhar incomoda imensamente essa mãe. Pode ser uma criança, a criança inteligente, a criança alegre, aquela criança que é bonitinha, chama atenção, isto dói nessa mãe. E logo depois que ela perceber isso, ela vai começar a falar assim: você fica se mostrando para todo mundo, isso é ridículo, eu tenho vergonha de você. E a criança, precisando do amor daquela mãe, começa a se anular, começa a matar as suas qualidades, a querer se esconder, a se adaptar para garantir receber o amor dessa mãe. Então, filhos de mães narcisistas, eles acabam, sim, negando seus próprios sentimentos, negando sua própria personalidade, se adaptando para ser o que esta mãe busca. E esta mãe vai tirando, pouco a pouco, a confiança desse filho, a confiança dele poder seguir para a vida, e se tornam, muitas vezes, os adultos infantilizados. A gente recebe bastante sobreviventes que trazem esse perfil, que são adultos hoje e que não conseguem se desligar dessas mães que ainda, esses filhos adultos, essas mães muitas vezes já idosas, mantêm esse relacionamento de tortura com os filhos, de maldades. Então, isso a sociedade ainda não compreende. E com quem que você vai falar? E aí, vamos supor que exista um pai empático que fala: vamos mandar meu filho, minha filha para terapia porque está com problemas. E ao chegar na terapia, poucos são os terapeutas que conhecem o transtorno bem. Então, esta criança chega muitas vezes reclamando, contando coisas, e aí não é detectado que a questão está junto com aquela mãe. E esta mãe, sendo uma narcisista e o pai um empático, provavelmente ela é dominante. Provavelmente não, ela é dominante sobre esse pai. E esta mãe também se vale desta autoridade que tem para muitas vezes chegar no terapeuta e começar a dizer coisas acerca do filho, convencendo o terapeuta de problemas que aquele filho viria a ter, do quanto ele é difícil dentro de casa. Então, é um cercado ao redor do filho de mãe narcisista, que é quase que uma máquina de fazer doido, né? Vamos dizer, me perdoe a expressão, mas é porque essa tortura o tempo todo, essa prisão o tempo todo. E existem dois papéis clássicos dentro do relacionamento com mãe narcisista. O filho dourado, o alecrim dourado, e o filho bode expiatório, que normalmente é uma filha bode expiatório. Se existe um casal dentro do conjunto dos filhos, sim, o filho dourado vai ser um menino. Pode haver uma filha dourada havendo só meninas, mas se houver um rapaz, vai sim ser eleito o dourado. E quem é o dourado? O dourado é sempre certo, o dourado é sempre bom, ele é inteligente, ele é capaz, ele é o orgulho da mamãe, ele é o tesouro da mamãe. Ela tem alegria, orgulho de mostrar para todos como ele é lindo e maravilhoso, mas essa criança, ela é extremamente prejudicada. Porque lembra que eu falei que essa mãe tem inveja de qualquer coisa que faça essa criança brilhar? Porque a única que pode brilhar é ela. Então ela mantém essa criança, até aqui você pode subir. Mais do que isso você não vai, mais do que eu você não vai. E eu faço tudo por você. Eu criei você. Você me faz sofrer quando você não faz o que eu quero. Essa criança se sente extremamente culpada o tempo todo. E cresce um adulto completamente anulado que fica vivendo na dependência emocional e muitas vezes financeira dessa mãe. Até casa, mas ele casa e está também casado com esta mãe, porque a esposa nunca será a prioridade quando consegue casar, porque muitas vezes fica atrelado completamente à sua mãe. Às vezes pode ter 40, 50 anos e está ali, vivendo com a mãe, nessa dependência doentia. Esta mãe viveu, esta mãe casou, esta mãe teve filhos. Esse filho perdeu sua vida. Ele não pôde ser um adulto, ele não pôde dar continuidade à sua vida, ter sua família, ter seus projetos. A vida profissional normalmente é de fracasso, ocorre em situações de exceção algumas vezes, ocorre quando a mãe precisa que haja dinheiro do filho. E esse filho acaba não tendo independência financeira, porque quando a gente tem independência financeira, a gente voa, vai embora. Indo embora, esta mãe
vai ficar sem o filho e este filho vai ficar longe da possibilidade de receber esse amor condicional que nunca foi entregue. Que esta mãe nunca deu amor, porque ela não consegue. E este filho, por uma lei da mente, né? A nossa mente funciona, a nossa psique é na base da sobrevivência. Né? Nossa mente não entende que o mundo é sofisticado, como a gente vê do lado de fora. É tudo muito quadradinho, tudo muito óbvio. Então, se a gente não tem amor dos nossos pais, e nossa mente, nosso subconsciente não sabe. Se a gente tem 1 ano, 2, 20, 30, não tem noção de tempo. Para ele, sempre nós vamos precisar do amor do pai e da mãe. Porque se a gente não tem amor de pai e mãe, nós não sobrevivemos. E a nossa mente está aqui para fazer a gente sobreviver. Então, para sempre nós vamos precisar do amor da mãe e do pai. A gente, durante o processo terapêutico, sempre faz a entrega dos lixos que a gente carrega de pai e mãe. Porque a gente carrega coisas ruins deles na tentativa de sempre ter o amor para nós. Este amor é fundamental. Quem nunca recebeu o amor, como é o caso da mãe narcisista, a vida toda passa buscando isso de volta. Passa de uma maneira inconsciente, tentando fazer com que esta mãe veja esse filho. Esse filho fala, agora ela vai me ver. Porque esta mãe olha para esse filho e ela vê um objeto. Ela não vê alguém com emoção, com sonhos, com características peculiares de personalidade. Ela vê um objeto. Filhos de mães narcisistas passam a vida toda tentando fazer com que essa mãe os veja. E isso gera nesses filhos uma baixíssima sensação de merecimento. Eles acham que nunca merecem o melhor. Eles sempre precisam ficar em último lugar. O último pedaço sempre é para eles. E eles têm que servir os outros, agradar. Assim como é a movimentação em relação a essa mãe. E essa gravação, essa referência desse funcionamento da mãe vai embasar a escolha dos futuros parceiros na vida afetiva. Esta mãe que não deu amor, esta mãe que, aliás, deu às vezes migalhas de amor, que causou abusos emocionais, abusos físicos, humilhações. Isto tudo vai ficar gravado dentro dessa pessoa. Como é o parceiro afetivo que vai chegar para ela na vida adulta? Alguém igual a mamãe. Vai fazer as mesmas coisas, castigo do silêncio, abusos emocionais, humilhações. E essa pessoa não estranha, porque para ela aquilo é comum, aquilo faz parte da vida dela. Está tudo gravado lá dentro do subconsciente. Então vai se perpetuando essa rede de sofrimento, essa rede de como eu vou dizer, decepções, falta de amor. Um vai atrás do outro. Esta mãe vai gerar tudo isso dentro do filho. E aí a gente usa através do processo terapêutico para desfazer, claro, essa familiaridade. Então vai se formando essa rede lá dentro dessa criança, lá dentro da mente. O amor condicional sendo buscado o tempo todo. Só que é um amor que nunca chega. E aí a gente escuta aquelas reclamações do tipo, é impressionante. Luciana, eu só atraio gente narcisista para a minha vida. Não é possível. É um atrás do outro, claro, porque olha a referência que veio. Veio lá de trás. Então agora, domingo, Dia das Mães, como é que vai ser a celebração de um filho de mãe narcisista? E tem mães narcisistas que são muito cruéis, porque existem graus de malignidade, né, do transtorno. Então, existem mães que a única maneira de conseguir ter um pouco de integridade, dignidade, é se afastar completamente. É dar o contato zero. Não tem jeito. E aí, como é que faz? A sensação num domingo de Dia das Mães é muito ruim. Culpa, medo, tristeza, abandono, porque é uma referência de mídia que vem violenta. Então, melhor não ligar a TV, não olhar redes sociais, porque é uma enxurrada de tudo isso vindo. Por isso que eu estou gravando a live em solidariedade aos filhos de mães narcisistas. Né? É uma culpa, uma coisa... Não, eu acho que eu não estou me esforçando para tentar ter algum tipo de contato com a minha mãe, mas tem mãe que não dá. Tem mãe que é má. Tem mãe que é cruel. E vem uma outra máxima da sociedade que diz, você tem que perdoar essa mãe. Você tem que perdoar essa mãe. Perdão é muito bom. Perdão tira peso das nossas costas, nos livra de sentimentos muito ruins. Só que você forçar alguém a perdoar,
só leva ao contrário, só leva a gerar mais intensamente a sensação de injustiça do que viveu. Quer dizer, que eu sofri e eu sou obrigado agora, eu que fui o mais prejudicado, a ter que perdoar. Primeiro que eu vejo que assim, perdoar pai e mãe está fora do contexto para nós, porque perante a vida eles são superiores, é como lei da vida, tá? Eles me deram a vida, como é que eu, que sou aqui filho, vou chegar nesse papel? Não cabe, primeira coisa. E segundo, que esta obrigatoriedade de perdão retraumatiza. Quem faz terapia comigo sabe, eu não uso nessa palavra mais. E eu já encontrei alguns terapeutas que não, tem que perdoar. Não, você tem que, meu Deus. O perdão, ele vem como uma forma de você compreender o que aconteceu. Eu entendo quem você é, eu entendo que você não podia fazer diferente de mim. E eu aceito, eu compreendo e eu te liberto. Do que fazer aquele caminho, eu te perdoo, eu te amo, receba a minha... Não precisa, isso não leva a resultado bom do processo terapêutico como cura, na minha interpretação, tá? Na minha experiência, até também com uma pessoa terapeutizada. E esta obrigação, se você não perdoa sua mãe, você não vai ter prosperidade. Sinto dizer, não é verdade. Conheço muitas pessoas que não tiveram um bom relacionamento com mães, não fizeram esse processo de perdão forçado e tem sim prosperidade. O buraco é mais embaixo. A prosperidade, gente, assim, são outros caminhos. Você conseguir vencer dependência emocional em relação a essa mãe, inclusive, é muito mais eficaz para você ter prosperidade do que você se colocar num perdão forçado. Porque se você é dependente emocional, se você passa a vida toda buscando esse amor condicional, você não vai poder ter sucesso. Porque quando você tiver sucesso, se tiver dinheiro, você voa, você vai longe. E se você vai longe, você não vai ter mais a possibilidade de ganhar esse amor condicional. E o seu subconsciente te segura ali. Não vai ganhar dinheiro não. Fica aqui que a gente tem que ganhar o amor da mamãe e do papai. Porque vamos lembrar, subconscientemente eles não funcionam dessa maneira sofisticada, eles são muito básicos e óbvios e funcionam na base da sobrevivência. Então se você quer prosperar, é muito mais produtivo você começar a entender que você é dependente emocional, começar a se colocar em primeiro lugar, botar os seus projetos, os seus sonhos, que aí sim você está livre para ter dinheiro e ir, porque você vai ter que ir para construir sua vida, sua família e deixar toda essa galera que já veio para trás. Para trás não significa exatamente abandonar, nunca mais falar, nunca mais dizer não. Então, todo mundo está lá, você vai poder conversar. Agora, é desfazer a necessidade de ter essas pessoas suprindo, sim, o seu mundo emocional. Você tem que ter amigos, bons amigos, que gostem de você. Você tem que ter um parceiro que goste de você e de quem você também gosta. Porque gente que nos maltrata não serve para nós. A gente tem que jogar no lixo, porque faz mal. E eu faço o trabalho de análise corporal também. Isso é muito claro. Cada um de nós funciona de um jeito específico, né, de acordo com a distribuição dos nossos traços. Alguns são mais calados, precisam ficar sozinhos, como os esquizoides. Alguns outros são muito falantes e com muita emoção, como é o caso dos orais. Existem os rígidos que são competitivos e que se cobram demais. Quem não respeita o meu jeito de ser, quem não respeita o meu traço, joga no lixo. Porque eu nasci para ser assim e tá tudo bem. Eu não preciso me transformar numa outra pessoa para agradar ninguém. Então, quando a gente começa a fazer isso, aí pode ter prosperidade. Nós estamos num caminho bom. Agora, perdão vai trazer prosperidade? Não tem começo, meio e fim. Não tem lógica para isso e não funciona. Tá? Claro que se você pode sim ter um sentimento leve em relação ao pai, à mãe, ótimo. Mas vamos lembrar de que pais e mães trazem muitos problemas já antes que a gente nasça. Então a chance de ter uma confusão na família é muito grande. Às vezes não dá para ter um sentimento tão leve, mas dá para ter uma aceitação. Dá para compreender que não era diferente.
Quando a gente fala de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, a gente tem que botar um outro óculos na frente dos nossos olhos. A gente tem que começar a enxergar através de uma outra lente. A gente não pode olhar com o olho do empático. O mundo deles não é igual ao nosso mundo. Não é, não são pessoas iguais a nós. Não sentem amor. Uma mãe narcisista não consegue ter amor. Não adianta, nem que ela queira. O transtorno a leva a essa impossibilidade de ter emoções positivas. E são filhos. Agora, a contradição é, essas crianças chegam ao mundo precisando receber e não recebem. Então fica essa lacuna aí dentro. É uma vida assim de dores. Eu acho que um dos maiores desafios é ter uma mãe narcisista. Aliás, quem está aí participando, que se sentiu à vontade, diga para nós que você tem uma mãe narcisista, como é que está sendo esse Dia das Mães chegando para você, né? Como é que você já encarou esse Dia das Mães anteriormente? Como é que é isso? Se você tiver, eu sei que é muito doloroso às vezes a gente falar, mas se você tiver à vontade, coloca aí nos comentários. Então a gente vai ter esse cenário, né? E esta mãe narcisista, né? Só entre parênteses aqui, depois ela vira uma avó narcisista, que ela vai querer fazer as mesmas coisas com os netos também. Ela vai reproduzir o mesmo comportamento. Mas eu estava falando do filho dourado, né? Que é este que é sempre o certo, o correto. E depois você vai ter uma outra figura dentro da dinâmica familiar com a mãe narcisista, que é a filha bode expiatório. Normalmente é uma menina. Por que é uma menina? Porque a mãe narcisista, ela é misógina. Narcisistas carregam uma baixíssima autoestima dentro de si. Eles se acham um lixo. Isso é formado lá no início da definição do transtorno, lá na infância. Então, e eles não podem olhar para essa dor. Tudo que eles fazem é para não olhar para quem eles são de verdade. Então, esta mãe, ela não gosta de si, ela não gosta de mulheres e ela vê naquela filha, sim, o local onde ela vai despejar toda essa negatividade que ela traz. Ela vai passar para essa menina toda esta dor que ela carrega dentro de si. E no menino, ela projeta toda esta falsa grandiosidade, porque a personalidade grandiosa do narcisista não é verdadeira, é uma fachada falsa. Eles não têm personalidade autêntica, eles têm uma colcha de retalhos formada de pedaços de personalidades de empáticos com quem eles conviveram. Eles têm uma natureza de robô, que eles olham, copiam, absorvem e trazem para si. Sempre dou esse exemplo. O Sandvakinin, que é um narcisista diagnosticado que fala sobre isso, ele diz com todas as letras: eu não tenho personalidade. Pedaços de personalidades de empáticos com quem eu convivi formaram quem eu hoje mostro para o mundo que eu sou. Por que eu tenho que ser assim? Porque eu tenho que convencer que eu não sou tão esquisito, que eu sou mais ou menos igual ao grande restante da maioria do mundo. Porque os narcisistas sabem que se eles se mostrarem de verdade, ninguém quer aquilo por perto. Ninguém quer aquilo perto de nós, porque faz mal, é ruim. Então vai construindo. Então esta mãe, ela vai fazer a projeção desta personalidade, essa falsa personalidade grandiosa no menino e vai jogar todo o lixo na menina. E normalmente a filha bode expiatório é a mais bondosa, a mais gentil, a mais carinhosa, porque isso irrita imensamente esta mãe. Esta mãe que é infeliz por natureza. Eu não estou exagerando, porque alguém que não sente amor, alegria legítima, compaixão, solidariedade por ninguém, não tem nada de bom dentro de si. Os narcisistas sentem desespero, angústia, raiva, ódio, vazio, ansiedade, só isso dentro de si o tempo todo. Então ela vê aquela criança, aquela menina, com todas essas qualidades, ela tem raiva e ela quer destruir. E quando a menina bode expiatório cresce, o problema fica muito maior, porque ela começa a ficar uma garota bonita, começa a ter os paqueras, começa a sair, curtir a vida, e essa mãe está envelhecendo. E narcisistas sempre precisam ser os melhores, os mais admirados. E mães narcisistas têm um problema enorme em envelhecer. Elas se sentem péssimas. Então esta menina, ela passa por uma fase de tortura mais intensa ainda quando ela cresce. A mãe a invalida muito mais. Você é feia,
ninguém vai querer você. Esta menina, quando arruma um namorado e traz para casa, a mãe pode dizer assim, eu não sei como é que você aguenta namorar, ela é muito feia, nossa, olha esse cabelo, o meu é muito mais bonito. E existem histórias de mães narcisistas que paqueram os filhos e às vezes até se casam com namorados de filhas. Vamos dar uma olhada aqui nos comentários que eu pedi para o pessoal comentar. Boa noite, Jacó, obrigada. Nádia falando, minha mãe é muito autoritária. Nádia, mães que sejam autoritárias não quer dizer que sejam narcisistas. Tá? Existem mães que têm, sim, uma personalidade, como você diz, um pouco mais dominadora, mas a gente nota se ela é uma mãe narcisista por esta ausência de amor, por esses comportamentos de manipulação, de maldade, de invalidação, da tentativa de fazer esses filhos desaparecerem como pessoas para servirem a ela, para acabarem sendo um espelho do que ela é. Ela não aceita que esses filhos vão além, que eles tenham personalidade própria, que eles tenham autoestima. Ela precisa que eles fiquem sob esse domínio. Então, ser somente autoritário não quer dizer que ela seja narcisista. A Jana está falando, mãe narcisista e o pai alcoólatra. Saí da casa dela aos 11 anos e não voltei mais. Obrigada. Eu que agradeço a confiança em fazer a sua partilha, Jana. Pois é, porque a Jana fala que saiu de casa aos 11 anos e não voltou mais. A decisão da gente sair de casa tão cedo, né, da casa dos nossos pais, não é porque não é fácil. Imagina, uma criança aos 11 anos. Mas a Jana deve ter percebido que ali ela estava sofrendo muito, que era melhor estar em outro lugar, para conseguir, sim, ter uma possibilidade de crescer com mais liberdade, de ter um ambiente melhor. E a Jana fala, minha mãe era narcisista, o meu pai era alcoólatra. Então a gente vê que ali existia a presença talvez deste pai codependente, que trouxesse esse vício, e a mãe narcisista. Muitas vezes a gente tem essas duas faces da mesma moeda. Quando a gente se relaciona com uma pessoa narcisista, a gente vem de um lar disfuncional e eles também. Então, nós conhecemos o que é o lado de lá do lar disfuncional e eles também. Dá match, dá um encontro. Lembra que eu falei que essa mãe vai deixar gravado lá dentro do subconsciente do filho? Todo o padrão de abusos emocionais, castigo do silêncio, falta de amor. Pois é, a gente vai ao encontro do que a gente já conheceu lá atrás. Vamos ver. A Eliana está falando. Estou no contato zero com minha mãe narcisista há exatamente 1 ano. Ela estava me oprimindo em relação à visitação dos netos. Mandei procurar os seus direitos na justiça e ela finalmente parou de incomodar. Pois é, Eliana, elas vão ter essa tendência, sim, de querer também se apropriar dos netos. E tem avós que vão à justiça, muitas vezes arrumam testemunhas, que vão contar mentiras, elas arrumam confusão e às vezes conseguem a guarda dos netos. Tem histórias de narcisistas são surreais em geral, né? Essas de avós narcisistas, sim, é comum. E você conseguiu, né, estabelecer o contato zero. Você viu que era o jeito. Porque a cada vez que a gente convive com uma pessoa narcisista, a gente sai mal, a gente sai prejudicado. Porque eles não conseguem ser agradáveis, gentis, a menos que eles queiram alguma coisa. Mas você vai a um contato, você vai ser invalidado, você vai sofrer uma situação daquela agressividade, do passivo-agressivo que vai te provocar, mas é aquela coisa sutil. Nossa, você está descontrolada. Por que você está nervosa assim? Sendo que você já foi, né, cutucada ali, sabe, incitado o tempo todo. Então, o contato zero é preservar a sua sanidade, não tem jeito. A Nana falando, e quando o bode expiatório é o filho homem? Normalmente, o bode expiatório ser um filho homem, Nana, não vou dizer porque não existe uma regra 100%, mas no grande geral, o bode expiatório ser um homem é quando existem 2 meninos, tá? Quando existe um menino e uma menina, provavelmente, sim, esta menina vai ser o bode expiatório, por esta mãe ser misógina, por ela não gostar dela. Então, ela vai projetar tudo isso na menina. Essa menina, quando crescer, ela vai precisar ser invalidada, porque essa mãe vai sentir uma dor imensa, uma inveja. Mãe narcisista tem inveja de filhos. Meu Deus, Luciana, mãe que tem inveja de filhos? Isso não existe. Existe. O problema é que ninguém quer ver. Não é que ninguém quer ver, ninguém quer admitir, porque é tão doloroso que quebra, né, todos os estereótipos que existem por aí. E aí, se esses estereótipos estão quebrados, o que sobra? Porque esses estereótipos mantêm uma falsa base de uma sociedade equilibrada. Só que as coisas não são assim.
A realidade é diferente, né? O sobrevivente sabe como é que funciona tudo isso. A vida do sobrevivente é muito solitária por isso, porque o restante do mundo não conhece, né? E também não quer enxergar, porque existe, a gente vê, mas a gente não quer enxergar. Vamos ver aqui. A Márcia falando, não irei no Dia das Mães, eu sou a bode. Pois é, Márcia, eu imagino. Porque ir no Dia das Mães e tendo o papel de bode expiatório, provavelmente você vai sofrer toda aquela sequência, né, de atitudes negativas dessa mãe. E ali você vai ter que, né, fazer de conta que não está acontecendo nada, talvez, relevar, e você vai sair mal. E sempre vai ser um dia pesado, eu entendo. Por isso é que eu estou fazendo hoje a live em solidariedade. Porque, perdão, a gente se sente muito só, né? Não tem, você vai estar lá tendo que fazer de conta, né, de que as coisas estão tudo bem, e nem sempre é assim. Vamos lá, a Nana falando, a sogra agora está praticando o casório do silêncio porque meu namorado... Casório do silêncio, essa aí eu não tinha ouvido ainda não, Nana. O casório do silêncio porque meu namorado acordou, ele descobriu que ela é narcisista, é isso, Nana? Delicado, hein? Agora eu gostei da expressão, casório do silêncio. Oi, Gisele, boa noite a todos que entraram, muito obrigada da presença. A terapeuta Liane está falando, creio que não seja só no físico que elas comentam, e sim também dizer que são incapazes de ter um relacionamento, entre outras coisas. Você é burra, nunca vai ser inteligente como eu, tal pessoa. Sim, é uma lista enorme de invalidações, né? Eu conheci uma mãe narcisista e o filho, né, foi criado assim completamente invalidado, era um menino filho único e um menino muito inteligente, por sinal, e queria fazer lá uma faculdade muito disputada. E essa mãe falava assim para ele, eu passei em primeiro lugar na faculdade, você é inteligente porque eu sou, mas você não é mais inteligente do que eu, você não consegue. Eu sei que você se esforça para tentar entrar na faculdade, mas é difícil conseguir chegar ao nível que eu cheguei. O menino nunca entrava em faculdade nenhuma. É exatamente isso. Você é burra. E faz também a famosa campanha difamatória desses filhos por aí. Muitas vezes não falando abertamente mal, mas comentando, olha, eu me esforço tanto e o fulano só me dá problema. Você sabe que ele reclama muito de mim, mas Deus é testemunha de que eu amo com tanta entrega que eu nem ligo do que ele fala de mim, mas ele é ingrato porque eu dei a vida a ele, eu faço tudo por ele. Ela vai difamando os filhos perante a vizinhança, perante as pessoas em comum, dentro da igreja. E tem dois perfis de mãe também, né, gente? Tem a mãe narcisista oculta e a mãe narcisista grandiosa. A gente vai falar sobre esses tipos. Nana, terapeuta Liane, é muito triste mesmo. A Nana falando, está aplicando o castigo do silêncio, não é o casório do silêncio, entendi. Mas eu adorei o termo, casório do silêncio. O seu namorado está despertando. Pois é, ela agora vai querer intimidá-lo para que ele continue, né, servindo. Mas para ele também deve ser muito doloroso, né, Nana? Tá descobrindo tudo isso, porque existe uma dor lá dentro desse amor que nunca chegou. A Gisele falando, estou com contato zero com minha irmã há anos. E hoje vejo ela fazendo com a filha pior do que fez comigo. Você está em contato zero com a sua mãe, é isso, né? Tenho essa sobrinha como filha e sofri demais em saber tudo que ela fez desde que ela era. Sim, é uma dor que eu acho que nunca é superada completamente. Ela pode ser compreendida, melhorada, mas é um relacionamento tão intenso dentro de nós, é tão importante a presença de mãe, que para sempre ficam algumas marcas. Mas isso tudo pode ser muito diminuído, né? Tudo isso pode ser muito mais trabalhado. Dentro do processo terapêutico, a gente vai substituindo as emoções, vai substituindo essa familiaridade toda, mas mãe é um papel muito intenso. Por isso que eu digo, acho que é um dos maiores desafios da vida ter uma mãe narcisista. E porque para sempre um filho de mãe narcisista vai ser incompreendido. Poucas pessoas vão estar com ele. Quem da família vai estar apoiando? Tomara que muita gente, mas talvez ninguém. Talvez os próprios irmãos não queiram ver, porque assumir a minha mãe é ruim é uma dor muito grande. A gente entra em negação, a gente quebra com uma série
né, de valores da sociedade, a gente começa a se sentir excluído, a gente começa a se sentir menos, a gente começa a se sentir problemático. Então é uma caminhada solitária. Entendi, Nana, é castigo do silêncio. A Nana está falando que o corretor dela é narcisista, é isso aí, Nana. A Nana falando, estou apoiando no que posso, estudando e santo amor. Ela está apoiando o namorado que descobriu que a mãe é narcisista. Pois é. E aí nós temos esses dois perfis que eu falei, da mãe narcisista oculta e da mãe narcisista grandiosa. Né? A mãe narcisista oculta, ela é sempre a vítima, ela é sofridinha, ela não tem essa aparência toda magnética, né? Tão imponente da mãe grandiosa, não tem essa confiança, porque o narcisista oculto ele tem uma vergonha de exercer esse papel que ele quer, de se mostrar grandioso, poderoso. Ele tem uma dor dessa vergonha dentro de si, então ele faz essa fachada de falsa humildade, de vitimismo, né? Sempre muito vítima, vítima de tudo, vítima do mundo. E a mãe narcisista oculta, eu acho que ela consegue ser mais cruel ainda do que a outra, porque é muito mais difícil você admitir a maldade que ela está fazendo, porque ela conta que ela foi uma vítima, que ela sofreu, que, nossa, foi tudo tão difícil. E aí, ao mesmo tempo, a mãe narcisista oculta, ela tem uma tendência a fazer algumas coisas para agradar de uma maneira manipulatória os filhos. Ela vai cuidar de alguma maneira. Então esse filho fala, minha mãe cuida, mas ela judia, ela me maltrata, ela é ruim, ela me invalida. E agora? Ela me ama ou não me ama? Não sei. E ela sofreu tanto, coitada da minha mãe. Cara, por isso que ela é assim. E aí a gente vê a formação de um outro lixo emocional grandioso na vida das pessoas, gente. Que é filho se responsabilizar pelo problema dos pais. Minha mãe sofreu tanto, meu pai, eu vou ajudar. Nossa, eles precisam de mim. Gente, cada um de nós tem que ser responsável por si. Não estou dizendo que a gente vai negar ajuda a quem precisa, mas esse caminho de ir resolver problema de pai e mãe segura a vida da pessoa. A pessoa não vai para onde ela tem que ir, porque ela veio para essa existência para ir em frente, para ter sua família, para ser independente, para caminhar sozinho, para produzir, para ganhar dinheiro, para trabalhar, para ter sucesso, e não para ficar cuidando de quem está lá atrás. Filhos que ficam vivendo para cuidar de pai e mãe é lixo, porque está indo contra a lei da vida. Voltar para trás é caminho de morte, porque esse povo já viveu, tem que ir para frente. O que eu faço? Você tem que ir. É seu papel. Esses pais deveriam ter preparado esses filhos para seguirem. Mas eles preparam. E às vezes não são somente pais narcisistas e mães narcisistas. São pessoas que têm esses problemas, claro, e que precisam segurar esses filhos presos lá atrás. Então, cuidar de problema de pai e mãe não tem final feliz. Não estou dizendo abandone quando é muito cruel, como a gente teve a seguidora que falou, eu precisei fazer contato zero. Tem mãe e pai que precisa fazer contato zero, cara. Porque a gente má, cruel, porque a gente tem a psicopatia entrelaçada com o narcisismo. E a gente tem graus de malignidade. Tem gente má, cruel. Você precisa deixar para trás. Porque você está aqui para cuidar de você, para cuidar da sua vida, não para cuidar de ninguém. Quando são seus filhos e são crianças, cuide, claro, mas eles vão crescer, eles precisam ir para a vida. Precisa libertar. Por isso que pai e mãe precisam cuidar de si. Precisam ter uma vida bacana, precisam ter uma vida gostosa. Para que esses filhos, quando cresçam, possam olhar para trás e falar assim, meu pai está bem, minha mãe está bem, eu vou. E vão leves, vão livres. Não ficam lá, meu Deus, eu preciso voltar, preciso dar conta. Não dá certo. E dentro da lógica da vida, né, por toda essa teoria que a análise corporal nos traz, nós temos duas pernas. Nós temos a perna direita, que é a perna do relacionamento, a perna direita, perdão, que é a perna do dinheiro, da prosperidade financeira, e a perna esquerda, que é a perna do relacionamento. E aí a gente cresce, vai se tornando adulto, dá um passo com a perna direita, ganha dinheiro, começa a ter prosperidade. E aí a gente encontra alguém legal. Fala assim, legal, gente, agora encontrei alguém bacana, vamos namorar? Você dá um passo com a perna esquerda. Aí você ganha mais dinheiro, dá outro passo com a perna direita. Aí você decide casar, outro passo com a perna esquerda.
E aí vai caminhando pela vida. Só que quando um dos dois, ou os dois, um fala para o outro assim, vamos parar de caminhar na nossa vida, porque eu preciso voltar lá para trás para cuidar do meu pai, para cuidar da minha mãe, para conseguir o amor do meu pai, para conseguir o amor da minha mãe. Essa perna presa de dependência emocional segura a vida dos dois. E aí você vê que a pessoa fica manca na vida. Ela ganha dinheiro, depois ela não ganha mais. Ela casa, dá certo, e ela vai ter que voltar para lá atrás resolver esses problemas. Então a gente tem que ir caminhando. Quando esses filhos, quando os pais estão bem, eles entre si têm um relacionamento bacana, conseguem ter uma vida legal também do lado de fora, com amigos, casais amigos, terem interesse, terem seu trabalho, esses filhos podem ir, porque esses pais estão fazendo o que eles têm que fazer, cuidar de si, cuidar da própria vida. Então, assim, terapia é fundamental, é como tomar banho, a gente tem que fazer. Porque quando a gente consegue dar conta de si, se conhecer, consegue se segurar em si e manter... E assim, quando é que você vai conseguir ter um parceiro bom ao seu lado? Quando dentro de você estiver gravado algo semelhante. Você nunca vai para o lugar aonde você não conhece. Sua mente não vai te levar para onde você não conhece ainda. Não conhece emocionalmente. Luciana, não tem parceiro bom, parceira boa no mundo. Claro, você nunca nem vai enxergar essas pessoas, porque não tem referência dentro de você. Como é que você vai enxergar? Nosso subconsciente, ele vai decodificar, vai escanear a pessoa que aparece na nossa frente. E ele vai ver, esse aqui faz um abusinho emocional, esse aqui tem um... Ele lê tudo muito rápido, é um computador enorme, tremendo, gigantesco. E aí ele vai nos levar ao encontro. Às vezes a pessoa bacana está na sua frente, na fila do supermercado, você olha e não sente nada. Agora, quando chega aquele que é meio cafajeste, interessante, que bonitinho, que bonitinha. Então, existem sim. Então, estava falando sobre esse problema de se responsabilizar por problema de pai e mãe. Essa questão pesada, isso segura tanto a vida das pessoas que é necessário entender do quanto que a dependência emocional é destrutiva na vida de cada um de nós. Vamos ver aqui, a terapeuta Aline falou, muito interessante essa live, a gente sempre foca nos narcisistas grandiosos e os ocultos são realmente muito mais cruéis, pois usam chantagens emocionais na grande parte do tempo. É isso mesmo, Eliane. Então essa mãe narcisista, ela cria essa culpa dentro do filho, né? Mas minha mãe sofreu muito, eu tenho que ajudar. Por quê? O filho é empático. O filho não consegue entender que esta mãe, na verdade, não é que nem ele. Existem pessoas que não são como nós. Não são. Fazem o mal por opção. Tá? E eu falo aqui nas minhas lives. Eu nem sei de onde é que vem isso. Existe até essa possibilidade de ser um gene reptiliano em nós. A Bíblia fala sobre isso. São pessoas que trazem uma negatividade dentro de si muito grande. A gente tem que entender que sim, essas pessoas existem, a gente tem que aceitar e ver que tem gente que não é igual a nós. Então, falando dessa questão da mãe narcisista, oculta é exatamente isso, ela se vale dessa natureza empática do filho para ganhar, para ir garantindo. E vira uma contradição muito grande. E eles não são aquela coisa imponente, né, que chegando, não. São humildes. Muitas vezes se travestem de pessoas bondosas, envolvidas em movimentos sociais. E sim, praticam o bem, mas praticam o bem exatamente para criar essa falsa personalidade aparente, né, de bondade, para que isso vá travestir as maldades que faz dentro de casa, com a família, com o marido, com os filhos. E ninguém acredita nesses filhos. Então, aí acaba ficando aquele caminho solitário que eu descrevi. E dentro da igreja é uma beleza essa mãe narcisista, talvez. Né? Ela prega, ela faz oração, ela é um exemplo, ela serve a todos, ela faz a sopa para o pessoal carente de rua, vai distribuir. Eu conheci uma narcisista, hoje eu sei que essa pessoa é narcisista, que ela ia distribuir alimentos aos moradores. Que bom, isso é muito bom. Só que quando ela fazia isso, ela era um demônio dentro de casa. E aí, como é que você vai dizer que uma pessoa bondosa como aquela que vai distribuir alimento aos moradores de rua faz mal para os filhos?
Não, aí o que os filhos vão ouvir? Meu Deus, você não dá valor a esta mãe. Sua mãe pode ter problemas, tenha paciência. Você é mimado, você é mimada. Você não dá valor. Nossa, ela é um coração de ouro. Olha aí a contradição. Esse filho se sente como invalidado. Em quem que ele vai falar? Aí vai para o terapeuta não conhece o transtorno, continua na mesma, invalidado do mesmo jeito, retraumatizado. Então eu acho que sim, o narcisista oculto ele é mais cruel, porque ele é mais difícil de ser detectado. E para conseguir se desvencilhar também é mais difícil. E quando você vê alguém ruim do seu lado mesmo, é mais fácil você falar, credo, isso aqui é ruim, eu vou embora. Mas você fica, é ruim ou não é? É sofrido ou é ruim? Não sei, como é que é isso? Né? Então, eu vejo esse tom, um tom acima da maldade nessas características, terapeuta Liane. A Eliana falando, tentar resolver o problema da mãe narcisista é uma batalha perdida, o conhecimento libera. Não tem como resolver o problema da mãe narcisista, né, Eliana? Não tem. Como é que a gente vai resolver? Ela não quer resolver. Ela não deseja mudança. As pessoas precisam desejar mudar. E não tem, elas não querem. E aí o que acontece? Os filhos ficam sempre, quando desconhecem o transtorno, e ainda é a grande maioria, ficam tentando eles se modificarem. Então vão em busca de um caminho religioso para encontrar uma solução para aquele inferno que vive dentro de casa. E aí os caminhos religiosos podem dizer, você tem que perdoar a mamãe. Seja bondoso, harmonioso, né? O problema é que você é muito chato, muito crítico com essa mãe. Vai lá, leva um cafezinho da manhã na cama para ela, sabe? Mostra amor, mentaliza, essa mãe é boa. Não adianta nada, porque a gente está lidando com alguém que não é humano igual a nós. Tem um pedaço faltando de humanidade. Ah, não, você, sabe, na outra vida você maltratou sua mãe. Agora você nasceu filho dela, tem que cumprir o karma, a missão. Não sei, né, gente? Por que é sempre o bonzinho que se ferra nessa história toda? Será que é assim mesmo? Eu questiono tudo agora, sinceramente. Porque é tudo feito em cima de que o mundo funciona com empáticos o tempo todo. A realidade não é essa. Tem gente que funciona de maneira diferente. E é isso. E não sou eu que estou inventando. A ciência fala isso. Essas pessoas não têm recuperação. Não é doença mental. Não, e não tem cura porque não é doença. Então, esses filhos, eles vão para terapia, né? Quem tinha que ir para terapia é essa doida dessa mãe. Mas vão os filhos. Vão tentar resolver essas dores. Encontrar uma resposta, uma solução. E a solução está em se afastar. Porque não adianta. Outro dia eu ouvi um relato de uma filha, né, 30 anos, morava com a mãe, e aquela confusão dentro de casa. E aí, oi Léo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Cacau, Lilian, sejam todos bem-vindos. E aí, né, essa filha, essa garota pede uma orientação, poxa, super desarmoniosa a relação com a minha mãe. E então você vai, olha, seja bondosa com a mamãe, cuida bem da mamãe, diga que você ama, perdoa a mamãe, tudo bem. E aí vem a resposta, né? Ah, minha mãe agora está melhor comigo. Tá, eu queria saber daqui a um mês como é que vai estar essa história. Uma filha de 30 anos dentro de casa com relacionamento desarmonioso com a mãe, você acha que vai ter final feliz em algum momento? Tá tudo errado, com 30 anos já tinha que estar vivendo sua vida. Tá presa por dependência emocional. Terapeuta é isso, né, gente? A gente ouve e já vai, sabe? Já vai decodificando, já vai fazendo, isso aqui precisa dessa abordagem, não tem como. 30 anos dentro de casa com a mãe vai dar confusão, ficar harmonioso, não tem porque a vida tem leis, gente. Eu falo isso na minha terapia. A vida tem leis. A lei é você vir para o mundo para viver sua vida, para ir, para crescer. Ficou preso com dependência emocional, você vai receber fatura. A fatura tem preço alto. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda, obrigada da presença. Vai vir uma fatura pesada. Porque Deus, eu acho assim, Deus criou o mundo e botou leis aqui, entendeu? Ele não fica lá com o caderninho tomando conta da vida de ninguém. A lei funciona. Você tem que ir para a vida, você tem que ir ter seus filhos, ter sua família. Se você não quiser ter família, também tem alguma coisa aí, mas vai. Agora ficou preso lá atrás, vai dar confusão. Né? E você está abrindo mão da sua vida e o tempo passa e a sua vida não vai acontecer. E filhos de mães narcisistas ficam presos, não vão. Muitas vezes não tem família, não tem a prosperidade financeira e quando amadurecem,
chega naquele momento que eles não aguentam mais, porque eles já estão com dores emocionais profundas, são depressões, são ansiedades, né? Vontade de tirar a própria vida muitas vezes, a mãe invalidando e invalidando, se veem frustrados na vida emocional, se veem frustrados na vida profissional, vêm os colegas indo, vêm os colegas tendo família e eles presos nessa dor emocional sem entender o que está acontecendo. Eu não estou botando como crítica, mas como falta de informação. Se esses filhos entendessem, como chega uma hora que eles entendem, eles conseguem ir. Só que a dor para ir é muito grande, a dificuldade para ir é muito grande, porque foram pessoas destruídas por dentro. Como é que eu vou ter confiança em mim para começar a caminhar para sair dessa casa, para sair dessa vida, para sair desse vínculo? Eu sempre ouvi, você é burro, você é burra, você não serve para nada. E sempre assim, sendo o filho, a filha, né, o bode expiatório, esta filha, nossa, ela passa por situações de invalidação muito, muito, muito intensas. Muitas vezes escuta coisas do tipo assim, o seu irmão, ele fez alguma coisa errada e o filho dourado fez algum negócio bem ruim, tá? É culpa sua, você vai apanhar, porque você fez o seu irmão cometer esse tipo de coisa. Como é que essa criança vai crescer? O seu irmão fez alguma coisa, ele vai apanhar, você vai apanhar também, para você aprender a nunca fazer. Olha isso. E aí a gente escuta coisas do tipo assim, eu apanhava, eu não sabia nem o motivo, mas tinha motivo, a minha mãe me batia porque eu devia fazer arte, né? Eu nem sabia, mas eu acho que eu devia fazer arte, né? Porque a mamãe me batia por causa disso. Eu falei, então me dá um exemplo do que é essa arte que você fazia. Sabe qual era a arte? A minha mãe, eu tinha 6 anos de idade, ela me mandava lavar o banheiro, né? Todinho. E eu deixava um fiozinho do azulejo que estava encardido. 6 anos de idade, mandar limpar o banheiro todinho. A criança não tem nada completamente desenvolvido dentro de si. Você pode sim ensinar os seus filhos a assumirem responsabilidades para cuidar da casa. É muito bom. Agora, a mãe narcisista bota uma criança de 6 anos para tomar conta dos irmãos, para lavar banheiro, para cozinhar. Assim, com 5 aninhos, ela bota a criança lá para cozinhar, para lavar louça, limpar a casa, lavar roupa. Uma criança de 5 anos não está na idade de fazer tudo isso sozinha. E essa criança faz e ainda apanha se alguma coisa não sair do jeito que a mãe quer. Como é que faz? Então, assim, eu fazia arte. A arte era essa, é deixar um filetinho do banheiro sujo. E não é um tapinha, é surra. Né? Surra, assim, a gente escuta as mais variadas formas de surra. É um troço horrível. E eu fico muito irada, gente, quando eu escuto aqueles discursos do tipo, eu apanhei, mas hoje eu sou alguém, eu tenho caráter. Olha, eu vejo essas pessoas que passaram por surras, seja de mãe narcisista ou não, chegar tudo com depressão, com ansiedade, tomando remédio psiquiátrico, cheia de dores. Não estou dizendo que talvez você deva corrigir seu filho, mas a surra, eu não vejo que traga tanto caráter não, tá? Eu fico bem revoltada com isso, fico brava, porque eu vejo diariamente o que acontece nesse tipo de comportamento. Claro que muitas vezes é trazido, né, de geração em geração, um apanha, outro apanha e vai cegamente. A gente tem que parar para raciocinar e entender que não resolve. Então, desses filhos de mães narcisistas, né, como crescem tendo esses exemplos? E tem histórias assim horríveis. E é uma mãe. Né? Uma mãe que fala pro filho assim, você não vale nada, você estragou a minha vida quando veio ao mundo, sabe? Eu era feliz antes de você nascer, você chegou e agora eu uma pessoa infeliz porque você existe. Como é que faz? O seu irmão, sim, ele é maravilhoso. Você eu não sei, você só me traz desgosto. A Jana falando, você está falando da minha infância, era assim mesmo, exatamente assim. Pois é, Jana. E o que é muito comum? Na avaliação que eu faço com os clientes, eu levo o cliente ao primeiro contato com a hipnose, porque muita gente não foi hipnotizado, às vezes tem algum tipo de medo. Então a gente faz uma volta, um dia feliz da infância. É um momento agradável, uma emoção gostosa, né? Um dia alegre. Você vai voltar a viver uma coisinha que você foi na infância. O primeiro comentário que eu escuto é assim, Luciana, acho que não tem nenhum momento feliz da minha infância. Olha isso. Sempre tem, porque quando nós somos crianças, nós somos muito simples. Às vezes a gente está brincando com um cachorrinho, é um momento feliz.
Às vezes a gente fala assim, poxa, tá um dia bonito, tem uma florzinha no jardim, é um dia feliz. A Anjos já se está falando, eu me identifico. Pois é, Anjos. Mães narcisistas, elas existem, estão aí. Então a criança fala assim, eu acho que eu nunca tive um dia feliz na minha infância. Porque foi tanta coisa tão pesada que eu vivi. E o que acontece? O nosso hipocampo, né, que é onde é processada a memória dentro do nosso cérebro, para nos proteger, ele começa a funcionar num ritmo um pouco mais lento quando a gente vive muitas situações traumáticas. E aí tem essa percepção de que eu não lembro. Você lembra de tudo, tá tudo guardado aí dentro de você. Seu subconsciente é uma máquina perfeita. Agora, para te proteger, isso não vem à tona, mas tá tudo guardado aí. Eu não lembro nem das coisas boas, nem das coisas ruins. Pois é, porque é muito difícil a gente voltar a sentir tudo isso. São dores muito grandes. Ah, não, mas eu já faz tempo, eu era criança, agora melhorou. Sinto dizer que não. Porque se não resolve lá atrás, o negócio não está bom, não tem como. O nosso funcionamento é assim. Quando a gente entende, a gente começa a ser dono do jogo. Quer dizer que hoje eu vivo isso, o resultado de eu estar dentro desse relacionamento ruim é porque eu tive isso lá atrás? Sim, é isso. Ah, e agora eu estou me sentindo culpado. Não tenha culpa, você nasceu nessa família que tem esse transtorno vindo de geração atrás de geração. Quando alguém decide se tratar, se cuidar, quebrar esse elo, está libertando outras gerações que virão para frente. Porque você está começando a romper o elo de dependência emocional, você está começando a trilhar um outro caminho e novas gerações que virão também vão começar a ser influenciadas, vão receber dentro do seu subconsciente um outro exemplo que você vai estar dando. A Gisele falando, apanhava quase diariamente de meu pai e tinha leitura de ser pessoa do bem hoje, mas sempre fui ansiosa e fiz 11 cirurgias. Hoje vejo tudo muito diferente, embora não tenha raiva do meu pai. Que bom que você não carrega esse sentimento pesado, Gisele, mas assim, a violência física ela traz muitas consequências ruins. Gente, né, assim, como é que você vai apanhar e, sabe, aquilo é uma dor horrível. Né? É uma criança que nem entende o que está acontecendo. Né? Sabe, eu estou apanhando aqui, eu estou sofrendo uma dor horrível, é uma coisa muito pesada. Ficam marcas, sim, ponto, não adianta. Não adianta achar que vai bater, que vai ficar tudo bom. Não fica, não tem como fechar essa conta. Sinto muito. Né? Hoje a gente pode discutir sobre isso, a gente tem acesso às informações. Eu não vejo ninguém que tomou surra e disse, não, tem muitos problemas. São gerações que tomam remédio psiquiátrico e que ficam buscando entender o que aconteceu, sendo que está nisso. Não há o que julgar, porque pai e mãe faz o que dá, minha gente. Esses pais vieram de vidas muito difíceis também. Mas quem hoje está na posição de filho perante o processo terapêutico, que é o que eu conduzo, eu tenho que fazer essas pessoas começarem a cuidar de si, a ver que perante a vida esses pais deveriam ter feito, não fizeram porque não deu, tá? Ninguém escolhe, o negócio vai rolando. Ninguém escolhe, eu vou nascer narcisista, eu vou nascer psicopata, sei lá, pode haver uma questão espiritual aí, mas não vamos falar nisso agora. Mas esses pais não deram o que a criança veio para o mundo para receber. Deus mandou a criança para o mundo, ou Deus, sei lá o que for, a criança vem para o mundo para receber amor, carinho, e não recebe. Recebe porque não é bom. Então, isso depois a vida manda a fatura, né? Anjo Jaci falando, apanhava tanto que em alguns momentos pedi e desejava que a minha mãe me matasse. Você veja, né, Anjos? Tamanha a dor. E é uma mãe. E aí, como é que você ia falar disso? Ah, mas a sua mãe, toda mãe bate, né? Sabe? Toda mãe, você tem que entender, sua mãe está querendo o seu bem. Sua mãe, sabe, você tem que ter paciência também, ela sofreu muito na vida. E aí esses filhos vão, deseja morrer quando estava apanhando, E aí esses filhos vão ao longo da vida invalidados, cheios de dores, de tristezas, acabam sozinhos. Porque esses filhos ficam tão dependentes do amor dessa mãe que um dia vai chegar que eles não conseguem, eles não têm permissão dentro de si para trazerem pessoas para junto de si. E o dia que essa mãe morre, acaba a vida desse filho. Acaba a vida desse filho. A Jaci está falando, hoje eu amo minha mãe. Bom, Jaci, que bom que você não tem raiva, né? Superei, que bom. Porque na verdade, assim, nós somos empáticos, nós temos amor. Ponto. Nossa mãe pode ser o que for, o companheiro narcisista pode ser o que for. A gente tem isso dentro de nós. Isto é um potencial nosso, uma capacidade nossa. A gente consegue ter essa empatia. Credo, mas você vai gostar? Pois é, mas fazer o quê? Minha mãe, eu amo.
Amo. E aí? Como é que faz? É natural. Ah, mas aquela pessoa narcisista, assim, mas eu gostei dela um dia. O que eu vou fazer? Eu também não vou poder negar as minhas emoções. A gente tem essa capacidade. Agora, o que não tem é obrigação. Tem que ir lá, tem que perdoar, tem que amar. A Jaci está falando, ela fez um processo, conseguiu reverter e conseguiu acertar as contas. Ela está bem com ela. Tá? Agora, a obrigação, você tem que esse não, aí não rola desse jeito. Você vai retraumatizar. E não precisa. A abordagem é outra, é de aceitar, de compreender. Tá? Esse é o meu jeito de lidar com isso, gente. Podem ter outros. Bom, hoje era uma live surpresa e hoje não vai ser uma live tão longa, vai ser uma live um pouquinho curtinha, apesar de que a gente já está com 1h10 de live, nunca é muito curtinha, né? Aliás, eu tenho bastante oralidade, quem entende a leitura dos traços corporais sabe que oral adora conversar, adora falar. Então, fica aqui a minha solidariedade aos filhos de mães narcisistas, né? Este domingo de Dia das Mães, que sempre é muito dolorido, memórias de dor, memórias de incompreensão, né, de estar sozinho, de não ter com quem falar, de não ser compreendido, mas vocês são vistos. Né? Eu, os sobreviventes que estamos aqui, né, nós entendemos. E muitos de nós que estamos aqui podemos ter mães, às vezes não temos, mas a gente já passou por pessoas abusivas e a gente sabe como é que é. Então, não se sinta sozinho nesse domingo. Nós estamos em apoio a todos vocês, filhos de mães narcisistas. Gente, muito obrigada. E na próxima quarta-feira vai ter live de novo. A live das quartas-feiras de sempre. Obrigada, tenham um excelente final de semana. E sim, a todos aqueles que puderam, tenham um feliz Dia das Mães. Tchau, boa noite.